cristão é pensares na cidade que não tem igual, onde os muros são de puro jaspe e as ruas de ouro e cristal. Pensa como será glorioso ver-se a triunfal multidão, que cantando aguarda a chegada dos que vencem a tribulação. Pensa como será glorioso ver o rio da vida e luz, cujas margens juncadas de lírios são a glória de nosso Jesus. Haverá lá perpétua aurora, pois Deus mesmo a iluminará, e o Cordeiro com sua esposa para sempre resplandecerá. Pensa na celestial melodia, que a terra encherá de violar, e das harpas a doce harmonia, ao passar o Jordão se ouvirá. Mesmo em dores que levem à morte, se constante, não voltes atrás. Tua herança, tua eterna sorte, é Jesus o fiel, o verás. Se é glorioso pensar nas grandezas, nos prazeres que acodem aqui, qual será desfrutar as riquezas que esperam os salvos ali. Os encantos do mundo não podem ofuscar essa glória de além. Não almejas viver, ó amigo, nessa formosa Jerusalém. Deus continue abençoando a todos nós, na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos de volta com mais uma programação, através desse vídeo, onde procuramos levar aos nossos irmãos o conhecimento, a edificação, através da mensagem da Palavra de Deus. E, de início, nós já queremos ler nas Escrituras Sagradas, no Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 17, onde lemos assim: E voltando os 70 com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome até os demônios se nos sujeitam. E disse-lhes: Eu via Satanás como raio cair do céu. Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Mas não vos alegreis, porque se vos sujeitam os espíritos. Alegrai-vos antes por estarem os vossos nomes escritos nos céus. Até o verso 20, capítulo 10 de Lucas, do verso 17 ao verso 20. E agora eu gostaria de abrir aqui a mensagem. A mensagem é a Era de Sardes, não é? E nós vamos ler aqui. Deixa eu localizar o parágrafo exato aqui. Deve ser o parágrafo 99, né? Nós achamos aqui já no instante. E vamos dar continuidade nesse assunto importante, que é o assunto sobre o livro da vida, né? O livro da vida,
que é um assunto bastante interessante para nós. Então, aqui no parágrafo 79, o profeta começa assim: agora, onde este livro está localizado? Lucas 10, 17 a 24. E voltando os 70 com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome até os demônios se nos sujeitam. E disse-lhes: Eu via Satanás como raio cair do céu. Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões, e toda a força do inimigo, e não vos fará dano algum. Mas não vos alegreis, porque se vos sujeitam os espíritos. Alegrai-vos antes por estarem os vossos nomes escritos nos céus. Naquela mesma hora, alegrou-se Jesus em espírito e disse: Graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, que escondestes estas coisas aos sábios e entendidos, e as revelastes às criancinhas. Assim é, ó Pai, porque assim te aprouve. Tudo por meu Pai me foi entregue, e ninguém conhece quem é o Filho senão o Pai, e nem quem é o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. E voltando-se para os discípulos, disse-lhes, em particular: Bem-aventurados os olhos que veem o que vós vedes, pois vos digo que muitos profetas e reis desejaram ver o que vós vedes, e não o viram, e ouvir o que vós ouvis, e não ouviram. O livro da vida está definitivamente localizado no céu. Bom, vou parar um pouquinho aqui então, para fazer um rápido comentário. Nós não devemos nos esquecer que quando o Senhor Jesus Cristo os enviou, Ele os enviou em número de 70 discípulos, não é? E esses 70 discípulos, posteriormente, o abandonaram. Na verdade, quando o Senhor Jesus Cristo começou a pregar, declarar a doutrina dele, esses 70 deixaram de segui-lo. Naquele dia, São Pedro disse assim: Senhor, duro é esse discurso, porque ele disse que eles teriam que comer a carne do Filho do Homem e beber o sangue do Filho do Homem, não é? E você sabe que, biblicamente, um cristão ainda hoje é assim, não come sangue, porque no sangue está a vida, não é? E ele disse que era para comer a carne dele e beber o sangue dele. Esse discurso era completamente escandaloso para eles. Eles pensaram, bom, um pastor que está pregando contra a palavra, contra a lei, não pode ser de Deus, não pode ser certo. E aí eles começaram a abandoná-lo, e eles foram indo embora. E esses 70, cujos nomes ele disse que estavam escritos no livro da vida, também foram embora, não é? E o profeta pregou uma mensagem intitulada 3 classes de crentes. E ele disse assim que nos grupos de crentes, de cristãos, existem 3 classes ainda hoje, não é? É a classe do crente incrédulo, é a classe do crente manufaturado e é a classe do crente verdadeiro, o crente genuíno. Então, ele continua: o crente incrédulo de hoje foi representado por aqueles 70 discípulos que, depois de serem pregadores, depois de expulsarem demônios, não conseguiram ter a revelação de quem Jesus era e do que ele realmente estava falando. Aí eles se foram. Essa é a classe dos incrédulos, que se vão logo na primeira discordância, logo no primeiro desentendimento, na primeira dúvida, eles já se vão. Mas aí ficaram as 2 classes, a classe dos manufaturados e a classe dos genuínos. Aí o profeta continua: os manufaturados de hoje, que estão na igreja, são representados
por Judas Iscariotes. Porque quando os 70 foram embora, Judas Iscariotes não foi não, ele ainda ficou lá. E ele ficou até bem no finzinho, você vai ver que ele ficou até próximo a que ele fosse entregue na mão dos pecadores, inclusive foi o manufaturado que entregou ele na mão dos pecadores, né? Dos algozes para ser crucificado. Então, olha só, olhemos isso, né? Aí ficou a classe dos genuínos. E nesse tempo, quando eles estavam todos juntos, foi que o Senhor Jesus Cristo disse que o nome deles estava escrito no céu. Quer dizer, no livro da vida. Mas eu acredito que nós vamos chegar aqui, onde o profeta mostra que esse livro, todos os nomes de pessoas que fizeram parte da ordem religiosa do seu dia, estão escritos lá. Por isso, alguns foram riscados e outros não, né? Mas vamos aqui então, isso foi só uma pausa para um esclarecimento. Então, esse livro está definitivamente localizado no céu e aparecerá no grande julgamento do trono branco. Nesses versos, Jesus disse que seus nomes estão escritos no céu. Eles foram escritos no livro da vida, porque este é onde os nomes estão colocados. Jesus estava falando aos 70, verso 17, mas ele estava também falando aos 12, verso 23. Estes todos tinham estado regozijando porque os demônios estavam sujeitos a eles em nome de Jesus. A resposta de Cristo foi: alegrai-vos, não porque se vos sujeitam os espíritos. Alegrai-vos antes por estarem os vossos nomes escritos no céu. Abre parêntese, livro da vida, fecha parêntese, não é? Vocês notarão aqui que Judas era um daqueles que estavam expulsando demônios em nome de Jesus. Mas sabemos que ele era um demônio, o filho da perdição. Judas 6, versos 70 e 71. Respondeu-lhe Jesus, respondeu-lhes Jesus, não é? Não vos escolhi a vós os 12, e um de vós é um diabo. E isso dizia ele de Judas Iscariotes, filho de Simão, porque este o haveria de entregar, sendo um dos 12. João 17, 12. Estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome. Tenho guardado aqueles que tu me deste, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que a Escritura se cumprisse. João 13, 10, 11, 18. Disse-lhe Jesus: aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois no mais todo está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos, porque bem sabia ele quem o havia de trair. Por isso disse: nem todos estáis limpos. Não falo de todos vós. Eu bem sei os que tenho escolhido, mas para que se cumpra a Escritura: o que come o pão comigo, levantou contra mim o seu calcanhar. Ora, se a linguagem significa alguma coisa, no fim das contas, devemos admitir que Judas foi escolhido por Jesus. João 13, 18. No entanto, ele não estava limpo. João 13, 10 e 11. Judas foi também dado a Jesus pelo Pai. João 17, 12. Nota-se aqui que a escolha e a entrega é
o paralelo exato como a ilustração de Moisés e Faraó, Jacó e Esaú, porque Faraó e Esaú foram ambos pré-conhecidos. Eles foram predestinados para a ira, enquanto que o fim de Moisés e de Jacó foi a glorificação. 1 Pedro, capítulo 2, versículos 8 e 9, mostra ambos reprovados e eleitos, para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para o que também foram destinados, mas vós sois geração eleita. Judas foi contado com os 12 e verdadeiramente tinha parte com eles no ministério anterior ao Pentecostes. Atos, capítulo 1, versículo 16 e 17. Varões, irmãos, convinha que se cumprisse a Escritura que o Espírito Santo predisse pela boca de Deus, pela boca de Davi, acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam a Jesus, porque foi contado conosco e alcançou sorte nesse ministério. A parte de Judas, ou seja, a parte que Judas obteve entre os 12, depois perdeu, não foi nem inferior à dos ministros e dos outros 12. Nem foi também um ministério estranho e satânico introduzido no meio dos ministérios dos outros. Atos, capítulo 1, versículo 25. Para que tome parte nesse ministério e apostolado de que Judas se desviou para ir para o seu próprio lugar. Ele estava falando aqui sobre Matias, que ia tomar o lugar de Judas, né? Foi para o seu próprio lugar. Judas, um diabo, perdeu um ministério no Espírito Santo dado por Deus, e se suicidou, indo para o seu próprio lugar. Seu nome estava mesmo no livro da vida, mas seu nome foi riscado. Ora, antes de continuarmos este assunto sobre Judas, voltemos ao Velho Testamento e vejamos Deus fazendo a mesma coisa em Gênesis, capítulo 35, versículo 23 a 26. Os filhos de Jacó eram 12. Esse assunto é importante, como todos os demais, mas é bom prestar bastante atenção, não perca isso não, né? Então, os filhos de Jacó eram 12 em número, e seus nomes eram os seguintes: Rúben, Simão, Levi, Judá, Issacar, Zebulon, José, Benjamim, Dan e Naftali, Gade e Azer. Esses 12 filhos formavam as 12 tribos de Israel, com a exceção de José, que não teve uma tribo com o seu nome, porque na providência de Deus havia de ser 13 tribos. E os 2 filhos de José receberam a honra de formarem a 12ª e a 13ª tribos. Vocês sabem, então é bom nós fazermos uma pausa aqui, não é? O profeta disse que na providência divina deveriam ser 13 tribos. Né? Eu não saberia explicar isso, pelo menos de momento, de imediato assim. Por que deveria ser 13? Mas o profeta acabou de dizer que na providência de Deus devia ser 13.
Mas eram 12 filhos. Então o que aconteceu? José foi vendido para o Egito e ele não teve uma tribo, não é? Ele não foi chefe de uma tribo, porque os 2 filhos dele haveriam de obter a honra de receberem uma tribo cada um. Então eu estou fazendo essa explanação rápida para os irmãos atinarem e não perderem o fio da meada, não é? Então vamos aqui. Naturalmente que isso era necessário, pois Levi foi separado por Deus para o sacerdócio. Estou começando a entender. Glória a Deus. Por que tinha que ser 13? Porque Levi não ia poder tomar conta da tribo. Ele teria que ficar sendo o sacerdote. A tribo dele seria a linhagem dos sacerdotes, né? A tribo sacerdotal. Então tá aqui, né? Seria separado por Deus para o sacerdócio. Assim, quando Israel deixou o Egito e Deus lhes deu o tabernáculo no deserto, encontramos a tribo de Levi ministrando às 12 tribos de Ruben, Simão, Issacar, Judá, Zabulon, Benjamim, Dan, Naftali, Gade, Azer, Efraim e Manassés. A ordem dos nomes dos exércitos é essa em Números 10, 11 a 28. Não há menção de José e Levi, mas quando olhamos em Apocalipse 7, do verso 4 ao verso 8, onde diz: e eram 144.000 assinalados de todas as tribos dos filhos de Israel, e nomeia-os assim. Vamos agora prestar atenção nisso, nesses segredos, não é? Judá, Ruben, Gade, Azer, Naftali, Manassés, Simeão, Levi, Issacar, Zabulon, José, Benjamim. Então agora José está contado. Estamos de volta às 12 tribos com Levi e José, nomeados entre elas, mas com Dan e Efraim faltando. Agora aqui em Apocalipse estavam incluídos a tribo sacerdotal de Levi e a tribo de José, o nome deles, mas estava faltando esses 2 aqui, ó, Dan e Efraim. Agora, levanta-se a pergunta: por que são omitidas essas 2 tribos, a de Dan e Efraim, não é? A resposta está em Deuteronômio 29, 16 a 20. Porque vós sabeis como habitamos na terra do Egito, e como passamos pelo meio das nações, pelas quais passastes e vistes as suas abominações, e os seus ídolos, o pau e a pedra, a prata e o ouro que havia entre eles, para que entre vós não haja homem, nem mulher, nem família, nem tribo, cujo coração hoje se desvie do Senhor vosso Deus e vá servir aos deuses dessas nações, para que entre vós não haja raiz que dê fel e absinto. E aconteça que, ouvindo as palavras desta maldição, se abençoe no coração, dizendo: terei paz, ainda que ande conforme o bom parecer do meu coração. Deixa eu parar aqui um pouquinho que eu quero olhar a hora. Ainda dá para ir mais um segundinho, não é? Então, o Senhor Deus tinha dado uma ordenança para eles, que eles não copiassem os costumes das nações, as idolatrias delas, os deuses dela, para que eles não fossem amaldiçoados, para que não houvesse amargura, sofrimento no meio deles. Mas aí alguns disseram, né? Nós vamos seguir
a diretriz, o conselho do nosso coração, e nós vamos ter paz. Quer dizer, não se acreditou no que o Senhor tinha dito, não se deu crédito, né? Melhor dizendo. Então, o parecer do nosso coração para acrescentardes e serdes abençoados. Deixa eu ver se eu não pulei nenhuma linha aqui, né? Não pulei uma linha assim. Terei paz. Ainda que ande conforme o bom parecer do meu coração, para acrescentar a sede, a bebedice, o Senhor não lhe quererá perdoar, mas então fumegará a ira do Senhor e do seu zelo sobre o tal homem. Toda maldição escrita nesse livro jazerá sobre ele, e o Senhor apagará o seu nome de debaixo do céu. Aqui se encontra pronunciada a maldição contra a idolatria ou fornicação espiritual. A tribo que se voltava à idolatria, seu nome era tirado, e a história das duas tribos cujos nomes foram tirados por causa da idolatria se encontra em 1 Reis 12, 25, 30. E Jeroboão edificou a Siquém, no monte de Efraim, e habitou ali. E saiu dali e edificou a Penuel, e disse Jeroboão: agora tornará o reino à casa de Davi, se esse povo subir para fazer sacrifícios na casa do Senhor em Jerusalém. Vocês estão observando que ele edificou aquele altar lá para que o povo não fosse para Jerusalém adorar. Isso era um espírito político-religioso. Ele disse: se eles forem adorar lá, o coração deles vai ficar propenso a gostar do rei Davi e vai me abandonar, e talvez eu perca o meu reino. Essa foi a razão, não é? Então, e vá a Jerusalém, e o coração desse povo se tornará para o seu senhor, a Reoboão, rei de Judá, e me matarão, e tomarão a Reoboão, rei de Judá, pelo que o rei tomou conselho e fez 2 bezerros de ouro, e lhe disse: muito trabalho vos será subir a Jerusalém. Vês aqui teus deuses, ó Israel, que te fizeram subir da terra do Egito. Pôs um em Betel e colocou o outro em Dan. E esse feito se tornou em pecado, pois que o povo ia até Dan, cada um a adorar. Oséias capítulo 4, versículo 17. Efraim está entregue aos ídolos, deixa-o. Amém. Nós vamos parar aqui por causa do tempo ali que já está dando, né? Nós chegamos ao parágrafo 81, né? Foram poucos parágrafos, mas é que os parágrafos são extensos, né? Parágrafo 81. Mas o assunto é muito importante para o nosso aprendizado. Se você não conseguir captar da primeira vez, escuta de novo. Escuta outra vez, porque aqui está na íntegra, do jeitinho que o profeta falou, não é? E nós queremos então agradecer a Deus por esta oportunidade, e eu quero pedir para os irmãos, não se esqueçam de curtir o vídeo e se inscrever se você não for inscrito, para que então outras pessoas mais possam ouvir também essas verdades que o povo precisa saber. Deus abençoe a todos, no nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.